Olá, bem-vindo. Hoje eu vou falar sobre os fisiocratas e algumas mudanças que ocorreram do século XVI até o século XVIII. Bom, em primeiro lugar, é preciso entender duas coisas. Primeiro, que as mudanças naquela época, elas alteraram também a forma como as pessoas pensavam sobre o mundo. E segundo, que os fisiocratas, eles vão se concentrar basicamente na França. Sobre as mudanças da sociedade ao longo desses séculos, a gente pode pontuar os cercamentos, que consistiam basicamente de, através da força, expulsar os camponeses e jogá-los para a cidade. Bom, o processo de cercamentos também fez com que muitas pessoas fossem parar nas cidades. E agora, com maior mão de obra nas cidades, as cidades ganham maior poder político e também poder econômico. E agora também o processo de produção passa a ter importância para a economia, ou seja, a forma como se produz ganha visibilidade que não tinha no período feudal, onde a lógica de produção era basicamente para subsistência. Ou seja, agora a lógica de produção é para acumular capital. Bom, falando especificamente da França, já que os fisiocratas são formados apenas por franceses, né? O governo em questão do século XVIII era do Luís XV. O principal ponto do reinado dele é que tinha altos impostos que eram cobrados sobre toda a população e que esses impostos tinham basicamente duas finalidades, que era sustentar a nobreza e também financiar as guerras daquele período. E para pontuar, a principal atividade econômica da França era a agricultura. Diferente da Inglaterra, que já estava vivendo a Revolução Industrial, e de Portugal e de Espanha, que estavam fazendo colônias pelo mundo, a principal atividade da França ainda era a agricultura. Agora, quem são os fisiocratas? Eles são os primeiros pensadores, ou grupo de pensadores, organizados formalmente como uma escola. E isso aconteceu em meados do século XVIII. Eles também vão ser os primeiros a se intitularem os economistas, né, que não era um termo muito utilizado até a época. Bom, o nome deles vem do grego de duas palavras, physio e kratia, ou economia da natureza. E esse nome representava uma ordem natural. Essa ordem natural era como funcionava a vida na sociedade. E eles acreditavam que nós não deveríamos intervir nessa ordem natural. E essa ordem natural era dada por Deus, e esses elementos podiam ser compreendidos por nós por meio da matemática. Bom, o fundador da escola de pensamento fisiocrata foi o François Kinsey. Ele nasceu em 1694 e veio a falecer em 1774. Ele era um principal médico da realeza francesa e ele também era muito influente entre os nobres. E aí ele diz o seguinte, que a riqueza de uma nação não é medida pela quantidade de metais que a nação possui, mas pela sua produção agrícola. Bom, a primeira ideia para entender o fundamento do pensamento fisiocrata é justamente a ideia de ordem natural. Essa ordem natural ela é definida por Deus e essa ordem que vai reger a sociedade. E a partir dos preços, nós podemos, através de cálculos matemáticos, entender o que é e qual é essa ordem natural. A partir disso também a gente consegue ver que a preocupação dos fisiocratas ela consiste em identificar os princípios racionais que regem a produção e a acumulação das riquezas, assim como a distribuição de renda e de fluxo de gastos. Para eles, a sociedade ela é dividida em três classes. A classe produtiva, que é formada pelos agricultores, pelos pescadores e pelos mineradores. A segunda classe, a classe dos proprietários, que era formada na sua maioria pelos proprietários das terras. E a classe estéril, que era formada pelos manufatureiros, pelos servos e pelos profissionais liberais. Como nós vimos, o principal setor produtivo da França era a agricultura. E essa vai ser a principal geração de riqueza para os fisiocratas. A noção de capitalismo para eles era que o capitalismo, abre aspas, é um sistema de produção com base nas trocas de mercado que tem como princípio funcionamento a geração do excedente, ou seja, o lucro, e a sua aplicação produtiva, ou seja, os investimentos, e a ampliação dele, ou seja, através do lucro, buscar ainda mais lucro. Eles também defendiam o direito lockeano à propriedade como um direito individual.
Eles defendem o livre mercado, lembrando que na época a França era um estado absolutista, que vivia em guerra e também tinha muitos impostos, ou seja, a economia era basicamente monopolística e eles não comercializavam com muitos países do exterior. Bom, eles acreditavam que havia uma harmonia de mercado. Esse tema ele não vai ser tão desenvolvido agora, mas ele vai ser muito desenvolvido depois pelos utilitários. O excedente, ou lucro, significava para eles aquela riqueza que era produzida, e não aquela que era consumida, ou seja, a geração de poupança e também os investimentos. E como a principal atividade econômica da França era a agricultura, eles diziam que ela era a única capacidade de gerar lucro. Nós podemos ver que através da Revolução Industrial e da manufatura inglesa, eles também conseguiam gerar lucro, e Espanha e Portugal, eles também faziam isso através da sua colonização de diversos países, inclusive o Brasil. Algumas propostas do pensamento dos fisiocratas eram a abolição das corporações de ofício. Essas eram responsáveis por garantir os monopólios naquela época. Funcionavam mais ou menos como um órgão fiscalizador que dizia quem poderia produzir um determinado bem. A remoção das tarifas e dos subsídios. Como eu disse, naquela época tinha muitos impostos sobre a população e eles acreditavam na ordem natural, ou seja, os subsídios eram vistos por eles como uma espécie de intervenção da ordem natural. A simplificação de impostos. Essa é uma medida que contemplava também junto com a anterior, ou seja, você diminui a quantidade de impostos sobre a população e aí você tem ainda mais motivos para simplificar. A modernização da agricultura. Afinal, era o principal setor produtivo, então era necessário que fosse competitivo com outros países nesse setor específico da economia. E imposto único sobre a produção agrícola. Como para eles o que gerava lucro era a produção na agricultura, eles entendiam que fazia sentido você comprar um imposto sobre a agricultura e deixar o livre mercado nas outras atividades comerciais e nas atividades das cidades também. E o último ponto que nós temos para falar é a influência do pensamento fisiocrata sobre os clássicos, principalmente sobre o Adam Smith, que é o fundador da economia política. O François ele conheceu pessoalmente o Adam Smith, então o Smith ele teve acesso a todas essas ideias fisiocratas que estavam sendo desenvolvidas lá na França. E se a gente observar as ideias do Adam Smith, eu vou fazer um vídeo só sobre ele, dá para ver que tem uma clara inspiração nas ideias fisiocratas. O que a gente pode colocar como grande diferença entre o Smith e os fisiocratas é que ele está olhando para a Inglaterra, que nesse momento, no século XVIII, é o principal polo industrial do planeta, é a nação mais rica da Terra. Então as propostas dele vão ganhar uma dimensão muito maior do que as propostas fisiocratas.